Pessoal, boa noite. Bem-vindo aí para mais um podcast nosso. Estou aqui com meu irmão Lucas, Lucas Cabreira. Vamos hoje ter um bate-papo descontraído. Tio chegou. Tio hoje tá enjoado. Ele vai fazer um jantar pra gente aqui. Vai fazer um... O que você vai fazer, tio? Conta para nós aí. Agora, com a presença do Maurício aqui, muito importante para nós, ele merece. Hoje não teremos churrasco. Hoje teremos um mac and cheese com costela de porco barbecue. Cara, é um jantar americano. Jantar americano. Isso aí, tio. Vamos ver se você manja mesmo. Tio. E essa linguiça aqui? Essa tem dono. Pessoal, hoje nós estamos com um amigo. Essa intimidade é porque realmente é um amigo nosso, um parceiro. A gente está muito feliz de estar recebendo hoje aqui. Vereador Maurício Cardoso, obrigado por estar aqui. Agradeço a você também, Lucas, a Thiago, ao Jurnão aí, que é o nosso cozinheiro da vez, né? Não é o da vez, não, é de todas as vezes, né? É isso aí. Agradecer a oportunidade de bater esse papo tão descontraído com vocês aqui. É sempre muito bom ainda estar com os amigos. Comentar os meus amigos que estão aí. Cadê o Lelê? Lelê fugiu, né? Hoje fugiu, não, ele tá aí, mas ele fugiu de gravar com a gente hoje. Mas é aqui falar um pouquinho do nosso trabalho, da nossa história, na simplicidade, na nossa humildade, sempre perseverando e buscando sempre o melhor de ajudar o próximo. E, mais uma vez, agradecer a oportunidade que vocês estão dando para a minha pessoa aqui, para falar um pouquinho da gente. A gente agradece. A gente agradece. Tá em casa. É isso aí. E eu queria começar, Maurício, assim, você falou, né, realmente dessa humildade, simplicidade, que a gente sabe e conhece você, quem conhece sabe que ela é verdadeira. Mas você hoje, apesar de estar no primeiro mandato de vereador, hoje a gente vê que você tem um destaque, um papel de destaque aí na Câmara Municipal e você contribui muito, né, para a gestão aí do prefeito Orlando Morando, que a gente percebe também que é um sucesso, né? A administração dele foi muito reconhecida, é muito reconhecida, basta a gente ver as pesquisas aí. Como que você falaria assim um pouco do seu momento aí na política, do seu relacionamento com Orlando? Como que tá as coisas hoje? Tiagão, é assim... Cara, foi um aprendizado. Eu acho que o primeiro ano, até um pouco em meados do segundo ano, a Câmara tem as suas questões, porque você tem vários vereadores de vários partidos, cada um, às vezes, carregando o seu interesse de alguns segmentos, né? E você acaba aprendendo a questão do regimento interno, que tem... Algumas vezes você é pego, de certa forma, de algumas pegadinhas, mas o dia a dia vai te dando lastro, você vai adquirindo conhecimento. E hoje, assim, não posso falar que o Maurício é 100%, não, imagina. Mas eu melhorei muito daquilo que eu entrei. Com relação ao serviço, ao trabalho do dia a dia, para mim é tranquilo, porque, né, eu já fazia isso com o nosso saudoso amigo Ramon. Então, eu tenho trabalhado bastante, tenho apresentado alguns resultados e, de certa forma, a gente tem algum reconhecimento. Hoje eu sou vice-líder do Orlando, né? O Ivan, que é o líder, que já está no seu segundo mandato, e foi uma satisfação enorme, porque também você vai pegando bagagem, vai pegando ensinamentos. Então, é uma gratidão que eu tenho imensa pelo Orlando. Não tenho palavras para falar, porque no meu pior momento, ou no pior momento do grupo, ele poderia ter virado as costas para nós, ou que ele não tinha obrigação nenhuma, né? Mas ele deu sustentação para nós naquele momento. Então, poderia ser que hoje não fosse vereador, né? Então, isso eu tenho uma gratidão e devo muito a ele por estar aqui hoje, justamente porque ele deu as condições, ele deu a sustentação para que eu fizesse uma eleição. A escolha do partido também foi primordial, porque é um jogo, né? A lei eleitoral, você tinha que ver as sobras, quantos candidatos tinha,
quantos partidos vai fazer. Também não adianta só você trabalhar na rua, atender as pessoas, legislar, e se você não se articular e não escolher o partido certo, saber quem que vai... Porque você Mesmo com voto, fica de fora, né? Não, teve gente que nessa eleição chegou próximo aos meus votos, que, né, o Fábio Teres, e ficou fora. Por causa de escolha de partido. Escolheu de uma forma assim que não agradou. Acho que foi uma má escolha. Se tivesse escolhido um outro partido, ou se tivesse... como é que se fala? Se ele tivesse... rumo a entrar em algum outro partido, ele poderia estar eleito. E você está no PSDB hoje? PSDB. E aí no PSDB o que acontece? A gente tinha alguns caciques ali. Minami, né? Peri, o Alex Munhon, que era meu chefe na época, porque eu era diretor de esportes. O Alex trabalhava na Secretaria de Esportes. Aí você tinha o Camolese, que tinha um recall muito grande, que já estava no teu terceiro mandato, ia para o quarto se ganhasse. Só que o que acontece, naquela conta que a gente fez e o tamanho que o partido estava e os candidatos em potencial que estava, eu falei, eu tenho 4, 5 na minha frente e os outros eu vou brigar de igual. E foi isso que aconteceu, né? Então, eu fiquei até assim meio chateado, porque eu achei que poderia ter mais votos. Mas isso é normal também, porque a gente quer ganhar e quer... Quantos foram? Se cobra 3.411. Bem votado. Você sabe que hoje eu estava pensando nisso. Foi a sua primeira eleição e você ganhou. Todo mundo tinha que perder uma eleição. Você ganhou, tinha que perder a primeira eleição. Porque a pessoa vai valorizar realmente a hora que ele perde. Porque você vê com 3.400 votos, você ainda falou, pô, eu acho pouco. Meu... Isso é muito, muito... Você só vai perceber isso depois, né? A conquista que foi esses 3.400 votos. Né? Não, hoje em si, eu tenho bem tranquilo, porque assim, tem vários vereadores que estão... O Orlando mesmo é prefeito, na primeira eleição dele ele perdeu, ficou de suplente. Não tirando o mérito de ninguém, mas... Por isso que eu falo que hoje eu sou muito grato, porque se ele não tivesse dado a sustentação... Poderia ocorrer que eu tivesse perdido a eleição. Mas isso... E aí, você pega depois, analisando friamente... Nossa, eu fiz uma baita de uma eleição. Por quê? Eu não era candidato. Até outubro de 2019, eu era o Maurício, braço direito do Ramon. E aí, devido à fatalidade, eu tive 1 ano para trabalhar o meu nome como candidato. Até menos, né? Porque o ano de 2019 foi luto. Isso. Né? As coisas começaram a acontecer mesmo em 2020. E que foi o ano da eleição. Então, realmente é uma coisa... E aí eu tive aquele tempo curto e outra situação, pandemia. Como é que você sai pra rua para falar que você é candidato? E aí a gente não é que hoje a gente tem plena, mas a gente também não tinha muita habilidade das redes sociais. Como fazer, do jeito que fazer. Porque aí se deu bem quem já era das redes sociais. E você que era do chão, né? Do chão. Da sola de sapato, saiu perdendo, né? É isso aí. E aí, eu falar assim depois, pô, fiquei 40 votos atrás do Minami, o cara tá no 6º mandato. Ah, não. Então, valorizar o trabalho, não só do Maurício, mas do grupo, né? A gente é oriundo de um grupo que vem lá da Vila Vivaldi, das pessoas também, algumas... que eram da Secretaria de Serviços Urbanos, que ajudou, e só valorizar, e assim, a tendência pelo trabalho que a gente está fazendo, né, se dedicando muito, muito comprometimento, é que nessa próxima a gente consiga de uma forma mais tranquila. Mas nunca tem eleição tranquila. Eu queria contextualizar, né, para quem está assistindo a gente agora aí, essa questão que você está falando da fatalidade e tudo, o Maurício, ele era o braço direito do Ramon. O Ramon era presidente da Câmara, vereador, já no 3º ou 4º mandato? Ele estava terceiro mandato. Ele estava numa das melhores fases da carreira política dele, até assim com pretensões aí de vir aí para o executivo, né? E numa fatalidade, num acidente de carro
na Avenida Caminho do Mar, ele veio a falecer, né? Foi em outubro de 2019. Isso. Né? Inclusive, até por curiosidade, eles tinham um seguro com a gente lá na Cabreira Seguros, a gente que deu atendimento para indenização desse carro. E então, depois disso, o grupo meio ficou sem o líder, né? Isso. Sem o líder. E aí você diz que o Orlando apoiou esse grupo para que eles se mantivesse vivo, vamos dizer assim, e contribuiu para que vocês chegassem, eles te elegendo como sucessor, chegasse a ser vereador no ano seguinte. Sim, Tiagão, Lucas, o que acontecia? Eu era o braço direito do Ramon. O Ramon era muito lado a lado comigo, inclusive algumas reuniões políticas eu participava bastante, então a gente ajudava a tomar algumas decisões. Sempre tive privilégios com ele. De que forma? Todas as vezes que ele compôs com os governos, eu sempre tinha a posição de destaque, né? Quem que era o número 1 do Ramon? Era o Maurício. Então, foi uma pessoa também que deu muita projeção para mim. E o que acontece? O Ramon, ele tinha um sonho que era ser secretário de Serviços Urbanos. E com a eleição dele como presidente da Câmara, e era um cara muito articulado, muito safo, simpático, político nato. Ele estava tendo uma ascensão muito grande. E aí o que ele falou para nós? Falou, se eu galgar passos maiores que possa acontecer, né, eu estou trabalhando para isso. Você será o candidato nosso a vereador. Aí eu falava, Ramon, não que eu não queira, mas eu sou do executivo, cara, eu sou dos bastidores, quero te assessorar aqui e ali. Aí falava ô Maurício, mas o grupo tem que crescer, e se amanhã ou depois eu não estiver aí, a gente tem que continuar esse trabalho. E se a gente quer crescer, a gente tem que fazer sucessão. Então, não que seja, mas poderia ser que o Ramon seria uma aposta do Orlando para ser o vice do Orlando, não o Marcelo, porque o político ele trabalha com várias situações, não dá para trabalhar com uma situação específica. E o Ramon era um real potencial, porque estava desenvolvendo um grande trabalho como presidente da Câmara, estava tendo projeção. Então, se não fosse o Marcelo, poderia ser o Ramon. Só que a gente sabe, político sem mandato. Ele falou, Maurício, temos que fazer o vereador. E até porque a gente tem um compromisso com as pessoas, com o nosso grupo político. Então, foi nesse encaminhamento aí que a gente seguiu. Eu não estava meio reticente, mas não tem jeito. Nós vamos... meio que assim... Vou falar que eu fui empurrado? Não fui empurrado. Mas é uma coisa que teve que acontecer. E aí, na hora de pensar os nomes, quem que tem? Não tinha pensar nome. Não, é o Maurício. E você ali não tinha nem como pensar se quero ou não quero também, porque não tinha muito o que fazer. Porque assim, do grupo do Ramon, quem conhecia o grupo 100%, que tinha interlocução, até por acompanhar ele nas reuniões, nas decisões políticas, a gente precisa de penetração em tal bairro, como é que a gente vai fazer? Não, a gente precisa conhecer essa pessoa, tem aquela liderança que pode nos ajudar. Então, eu auxiliava o Ramon muito nessa situação. E também pelo seguinte, eu tive um papel fundamental nas eleições de 2012, porque eu era diretor de limpeza urbana, que é o que cuidava da zeladoria da cidade. Então, eu tinha interlocução com muitas pessoas. Pô, mas você já foi diretor de duas coisas, então? Fui diretor de limpeza urbana durante 8 anos e fui diretor de esporte durante 3 anos e meio. E você tocou aí nesse assunto do Ramon nas composições com os governos que ele passou. O Ramon ele tinha uma habilidade, e você participou disso, até quero te questionar, né? Ele conseguiu realmente ter algum tipo de destaque nos governos, inclusive nos governos de oposição, porque assim, antes era o Marinho, que era do PT, ele já tinha ali a participação no governo, né? Depois, o Orlando veio competir, né? Veio competir com o sucessor do Marinho. Sim.
o Orlando ganhou e ele conseguiu sair de um time, vamos dizer assim, para ir para outro e ocupar um lugar de destaque no outro, né? Qual que era o segredo dele nessa articulação? Porque essa realmente era um diferencial dele. O Ramon era muito habilidoso, teve uma troca razoável na Câmara naquela época. Vou contextualizar um pouco de 2008. O que aconteceu em 2008? Tinha um grupo do Gilberto Frigo que estava na SU. E esse grupo apostou no Ramon. Mesmo assim, é o que eu falei, o Ramon era inexperiente, era habilidoso, safo. Sempre, desde a nossa juventude, o Ramon sempre teve um destaque. O Frigo era secretário de Serviços Urbanos em 2008, né? Isso. Aí, na verdade, ele era um super secretário. Ele acumulava, né? E o Patão era secretário de Serviços Urbanos. Só que a secretaria estava ali sob a tutela, entre aspas, né? Politicamente, do Gilberto Frigo. E aí o Ramon foi a pessoa da vez. Só que o que aconteceu? O Ramon ganhou a eleição e o grupo político que comandava a cidade perdeu, porque o PT estava numa ascensão boa naquela época, né? O Marinho saiu de 3% e virou prefeito. Então, teve uma alternância e um governo que também a gente tem que lembrar que em 2008 a gente teve algumas rupturas, né? A gente tinha um grupo coeso que tinha Ademir Ferro, um grande político, Otávio Manente, tinha o Orlando, tinha o Dib, tinha o Maurício Soares, né? E o Maurício Soares foi com o Marinho, o Otávio fez com que o Alex na época saísse candidato, então teve uma ruptura nisso daí. E aí o que acontece? O Ramon com o Alex, na época, que a gente tinha uma relação muito boa com o Alex e com o Otávio. O Alex, ele fez parte do governo do Marinho, o Otávio, na época. E aí ele fez uma articulação para que alguns vereadores dessem sustentação. E dentre eles estava o Ramon. E aí o Ramon começou a aprender muito com o Otávio. O Otávio era um cara muito safo, tinha passado pelo executivo. Foi um professor. Um professor ali. Só que o Ramon, através daquele jeitão dele, ajudava os vereadores, como é que faz isso, como é que faz aquilo. Então ele teve uma habilidade ali dentro, foi indo. E na época, o Ramon foi um dos principais percussores do G10. Passou a ser uma liderança. Então, tudo que o governo do Marinho queria votar ou tinha alguma dificuldade, tinha que conversar com o Ramon por causa desse grupo, que às vezes tinha insatisfação com alguns projetos da esquerda. Isso é fato. Muitos vereadores que veio da base, que era esse grupo do DIB, mas tinha um governo de esquerda. Tinha coisas que era boa para a cidade, tinha coisas que não era. E o Ramon, de certa forma, através do G10, fez essa interlocução, fazia essa interlocução. Então, ele saiu muito bem nessa questão. E vou te falar, o Ramon era tão habilidoso que em 2010 ele foi cassado. Eu lembro. Isso causou um temor muito grande em nós. Cassado por porte ilegal de arma na época. Coisa besta que aconteceu na juventude dele, que foi deixando. E aí, a política a gente sabe como é que é. Vamos buscar, né? Vamos buscar. Ele deixou solto e aí quando ele foi caçado, perdeu. Então naquela época a gente ficou assim, meio pra baixo mesmo. E aonde a gente ia, cê é louco, vocês foram caçados. Até de certa forma, em algumas vezes, marginalizando nós. E foi indo com a força do grupo, com a perseverança, acreditando que a gente fazia um trabalho legal. A gente foi reeleito. 2012. A político já não tem uma fama. Fama boa. Ainda o cara caçado e porque ele tava com porte. E aí acontece, por isso que eu falo que ele era muito habilidoso. Eu falo, o que aconteceu com você ao longo da sua trajetória política
os altos e baixos e aonde você chegou, dificilmente algum outro sobreviveria. Renasceria na força que ele renasceu. Né? E ele renasceu. E aí aquilo era... Não vou falar que era protagonista no governo do Marinho, mas era uma peça que o governo dependia muito dele para poder conversar com os outros vereadores. Marinho? Quem? Marinho. O governo do Marinho dependia, às vezes, muito do Ramon. Ramon? É. Ah, ele era petista? Não. Não. E você? Também não, Só pô. pra saber. Não. Nunca foi? Não, nunca foi. Nunca foi. E aí o que acontece? O Ramon, o Marinho necessitava muito do Ramon para fazer essa interlocução com os outros vereadores, porque a maioria dos vereadores tinha posicionamento de centro-direita e o governo do Marinho de esquerda, né? E com toda aquela... Às vezes de querer tratorar, não, aqui não, calma aí, a gente tem que conversar, as coisas que for boa para a cidade, a gente vai votar, você tem que ceder em algumas coisas também, então... Foi algumas negociações ali, no sentido do quê? Vai ter que fazer desse jeito. Não, eu sou vereador, eu tenho o meu ponto de vista, isso vai prejudicar isso e aquilo e aquilo. Isso não dá para fazer. Então, o Ramon era uma pessoa que fazia essa interlocução junto aos outros vereadores. Então, ele tinha um papel fundamental. Tinha alguns projetos que falavam assim, nem adianta descer porque o G10 não aprova. Não aprova. Pô, Madruga, mas assim... Posso chamar de Madruga? Pode. Opa, cheguei. Agora o tio chegou. Maurício, que conversa é essa aí de Madruga? De onde vem esse apelido? Rapaz, Madruga, hein? Conta pra nós aí. Agora vocês... Põe aí pro pessoal ver, hein? Ó, eu vou te falar um negócio pra você. Quando foi pra... eu fui sair candidato, o pessoal falou assim, qual que é o nome que a gente vai usar pra ser o candidato? Aí eu fui falar com o Orlando, né? Falou, Orlando, Maurício Cardoso e tal. Falei, também pensando. Só que eu falei, tem uma situação. O pessoal me conhece muito como Madruga. Falou, não, vereador nome de Madruga, pô. Isso aí não tem cabimento. É Maurício Cardoso, pô. Eu falei, não, legal, bacana. Mas Madruga é assim, todo mundo às vezes acha que é por causa da madrugada. Eu gostava de sair, né? Na época da nossa juventude. Então não era porque o aluguel estava atrasado. Não era porque o aluguel estava atrasado, não. E a gente, na nossa juventude, gostava de sair bastante. Só que o que acontece? Eu acho que vocês também são contemporâneos dessa época, os bailes da fantasia. Não, eu sou. Eu tinha uns 8 anos nessa época. Então, todo mundo tinha... A gente falava o baile do Rio Branco. Vixe. Era no Aramaçã. Vixe. E aí, o que acontece? A gente era da Vivaldi. E aí, bem claro, a gente falava, a gente vai lá no Rio Branco, tem umas menininhas bonitinhas, vamos para a Maçã. Era aquele baile à fantasia e todo mundo... E um belo dia, vamos. Pô, mas eu não tenho fantasia, nada. Não. Saiu o Digão, amigo meu, parceiraço. Não. Fica tranquilo, você é magrão, você tem tipo aqui, eu tenho um chapéuzinho aqui, você põe a camisa preta, uma calça jeans, o tênis, Madruga, nós pinta aqui. E aí só foi. Aí eu falei, não, você sabe que apelido pega quando você fica bravo, né? Eu falei, não, que isso, seu Madruga, tá louco? Não, vai. Não, aí tomamos uns negocinhos, não, vai. Falei, quer saber, eu vou perder uma festa por causa... Tá bom, vai. Coloquei, aí ficou Madruga. Aí o Ramon potencializou. Mas tem foto dessa fantasia no Instagram? Não tem. Nossa, ia valer, hein? Não ia valer, né? Pode colocar o seu Madruga aqui. Aí os caras falavam, igualzinho. Eu falei, meu. Manda pra puta que pariu. Igualzinho caralho. Mas aí pegou e ficou Madruga. Eu não tenho problema nenhum, é um apelido carinhoso, as pessoas me chamam. E numa época boa também, né? Lembro de muita coisa boa do Madruga. Madruga. E os meus amigos, de fato, assim, aqueles que não me chamam de Maurício, me chamam de Madruga. É mesmo. Madruga, beleza? Pessoal das antigas, pessoal. Quem conviveu. Então, esse é o Madruga. Ô, Maurício, sabe que hoje eu tava conversando com meu pai antes de vir pra cá, e a gente tava conversando, né, que era você que vinha hoje aqui gravar com a gente.
E ele falou, na minha época de vereador, o Maurício era secretário... Ele era diretor na Secretaria de Serviços Urbanos. E assim, foi um dos principais diretores assim que passou por aquela diretoria e que atendia os nossos pedidos e fez acontecer. Fala um pouco para a questão da diretoria, de você ter visto a zeladoria da cidade de perto, hoje ajuda, você ainda tem contato com o pessoal da secretaria, como que facilitou para você a sua vereança? Eu, assim, com o trabalho, e aqui nem se fala, eu trabalhei numa secretaria que o pessoal operacional é um pessoal muito humilde, e é um pessoal que eu me identificava demais. E o que acontece? Quando eu entrei na diretoria, tinha os cachorros grandes lá. Tudo cara engenheiro. Aí você tinha o segura, você tinha o Patão, que era o secretário, você tinha o Jurandir, você tinha várias pessoas lá, muito cacifados, e o Maurício, pra você ter ideia, a primeira campanha do Ramon, quando eu fiz, eu era motoboy. Eu trabalhava no sindicato de panificação. Não é do modo pejorativo. Eu era motoboy por quê? Porque eu visitava todas as padarias do Grande ABC, né? Que eu era o Relações Públicas. E aí eu tinha que ir até Rio Grande da Serra. Só que para mim ir de ônibus, de carro, primeiro, o custo da gasolina. Um carro consome muito mais. E segundo, a questão... Isso ia demorar muito mais. Ia demorar demais. Então, o que acontece? Motoboy é diretor? Não, aí vai. Meio... Aí o que aconteceu? Eu fazia essas relações públicas. Na primeira do Ramon de 2004, que o Ramon teve 800 e poucos votos, a gente ali, meio que 3, 4 amigos, fazemos a campanha no meio do Oba-Oba, porque meu pai tinha sido comerciante, eu morava desse lado da Vivaldi, o Ramon morava do outro, eu tinha trabalhado em farmácia, então a gente tinha uma relação boa ali. E aí a gente foi no Oba-Oba. Só que aí ele não ganhou, continuou na Secretaria de Serviços Urbanos, que aí depois ele foi ser o número 1, que aí o pessoal falou, não, esse é o candidato nosso agora eu vou apostar nele. E eu continuei o meu trabalho no sindicato, fazendo minhas visitas, e aí para economizar tempo e dinheiro, eu ia com a minha moto. Chegava nas épocas das campanhas e nos finais de semana, fazer campanha, fazer visita com o Ramon. E às vezes eu chegava no comitê do Ramon, muitas das pessoas não me conheciam. Aí eu chegava de moto, às vezes que não tinha bota naquela época. Você vê, para não molhar o pé, saco de Carrefour. Os caras ficavam olhando pra mim. Madruga, beleza. Aí uns outros, quem que é esse cara aí? Não, esse cara aí é amigo do Ramon, tal. Aquele que tava lá, legal. E aí foi no Ramon ganhou. Quando o Ramon ganhou... Você já é armado ou não? Hã? Você também é armado ou não? Não. Pô, imagina, o motoqueiro chegando, correndo no Carrefour, Rapaz, vou te falar pra você, meu. Tinha dia que a gente passava uns venenos assim, ó. Você tava com a sua moto e eu entendo perfeitamente, mas é umas coisas que marcam na nossa vida. Que você tava no corredor e você parava no farol. Às vezes a pessoa tava com o vidro aberto. Fecha. Normal. Só que você, dentro de você sabe que você é uma pessoa correta, que você tá defendendo o seu trabalhando, você fala, pô, meu... De outra forma, você entende. Você fala, pô, do mesmo jeito que eu tô aqui trabalhando, tem um que vai vir aqui bem armado, né? Só que lá dentro você ficava dessa forma. E aí, quando aconteceu tudo isso daí, eu fui trabalhar na Secretaria de Serviços Urbanos, como fiscal revisor. Falou, não, Maurício vai ser meu chefe de gabinete. Começaram a me apresentar como chefe de gabinete, eu ia nos ambulantes, eu ia no pessoal e tal, tranquilo. Chega um belo dia, o Ramon liga para mim e fala, passa sua matrícula aí. Conversei com os caras aqui, a gente vai continuar nosso trabalho, só que eu preciso de um cara novo, e o cara que eu confio é você. E quando anunciaram que eu ia ser o diretor, rapaz, aí teve... Mas como? Quem que é esse menino? Mas quem anunciou? Quem te indicou? Foi o Ramon que te indicou? O Ramon que me indicou. Pô, que legal, cara. Ele me indicou. Não pode. Tá doido. O cara não tem experiência nenhuma. Como é que vai colocar e vai? Eu tremia que nem vara verde, suava, porque a gente ouviu o Ramon falar dessas pessoas como... Só que a política, depois você vai começar a entender, você fala... É quem tá na vez. É quem tá na vez.
E aí eu pensava, e agora, meu? Esses caras vão querer me boicotar, não vão me ajudar, eu não conheço nada, só engenheiro, só cara que manja pra caramba. Você quer saber de uma coisa? O Paluta. E aí foi aonde que eu comecei a ir pra rua, conhecer o trabalho, conversar com a peãozada, o supervisor, às vezes você conversava, aí você via que o cara era pessoa humilde, que, sabe? E aí você tratava bem, os caras iam te dando uns toques. Aí começaram a olhar a minha pessoa de outra forma e eu tive muita ajuda depois, né? Com o segura, com o próprio patrão. Aí os caras falaram, não, o menino é esforçado. Isso é coisa da política, tinha que ser ele. A gente tá aqui quanto tempo? Um governo novo entra, não vai querer a gente. Tem que... E aí foi indo. E eu era um cara muito que eu tinha que provar, eu queria provar que eu era capaz. E aí vem essa questão. A gente tava num governo do PT que batia na gente pra caramba. E a gente tinha que... Aí o que acontecia? Ô, Mauricião, Cachucho, vai lá. O Cabreira tá pedindo isso e tal. Ô, Cabreira, vai fazer um serviço que o vereador tá pedindo, mas nós vamos fazer um trabalho pra população. Tá precisando. E a gente tem que ajudar as pessoas. Não é porque ele é de partido A, o partido B, o partido C. Então, quer dizer, porque o Cabreira é da Pauliceia, que ele está lá desenvolvendo trabalho, a gente vai esquecer a Pauliceia? Isso não existe. Nós vamos ter que trabalhar. E aí eu falava, Cachucho, vai lá, ajuda o Cabreira. Ele pedir. E aí, toda vez que, né... Grande Cachucho, mandar um abraço pro Cachucho. Cachucho, nossa, irmãozão. Cachucho é parceirão, cara. Porra. Solicitado, e eu sempre fui, né? Com todas as minhas limitações, porque eu não era um autoconhecedor. E tinha às vezes que a gente entrava numas furadas aí que os caras te vendiam, te rifavam. E aí tinha algumas pessoas, não algumas, né? Que ia lá, o cara foi lá, atendeu fulano e ciclano, tal. Pra que isso daí? Então, assim, foi um grande aprendizado, onde eu tenho amigos até hoje, né? Um pouco mais distante, porque quando você está à frente ou você está comandando aquela secretaria, você se dedica muito, mas tem muitas pessoas que me reverenciam demais lá, por causa assim, o cara vem e fala, pô, o cara é um cara que nem nós, o cara vem aqui, toma uma cervejinha com a gente, acompanha o serviço, trata a gente da mesma forma, se a gente traz marmita, ele come junto. Então, as coisas boas que, né, que ficam, né, na nossa história. É, né? aquilo que você fala, faça o bem, que com certeza as coisas boas vão vir para você. E eu acho que foi aprendizado, foi um momento muito feliz da minha vida, que eu carrego, e às vezes eu encontro as pessoas na rua, e as pessoas que assim, eu não conheço, eu não tô lembrado. E aí, Mauricião, beleza? Eu falo, puta, quem que é, meu? Não lembro. Pô, meu, quando passou lá pela SU, meu, você era um cara legal, da hora, tratava a gente bem. Aí eu dava uma disfarçada. Ô, meu amigo, desculpa, qual que é o seu nome mesmo? Ô, Marcelo. Mas, sabe... É difícil. É muita gente. Então, essas coisas aí que a gente trabalha e leva. E hoje, então, você é conhecido como chefe na área do esporte? Rapaz, o esporte eu acho que o esporte me deu despertou nas pessoas liderança através do esporte. Porque o que acontece? Eu nasci ali na Vila Vivaldi, atrás do Nacional. Então, futebol... Futebol é... E aí, pulava o muro pra ir jogar bola e tal. E foi indo. Joguei no Nacional, tava jogando, tava com 25, 26 anos jogando ainda. E aí aconteceu uma fatalidade, inclusive de um despachante, que era vice-presidente nacional, o Patinho, que eles falam. O Marcão conheceu bastante. E é um cara que sempre olhava diferente pra mim, falava, pô... Aí ele chegou e falou assim, na próxima eu vou ser presidente, eu vou levar você pra vice do Nacional. Eu falei, pô, mas eu ainda tô jogando, caramba, eu quero jogar. Não, você tem uma certa liderança sobre a pessoa e a rapaziada mais nova, e a gente tem que pensar nos mais novos, porque amanhã a gente não vai estar aqui, e a gente tem que começar a fomentar isso.
Cara, ele falou isso, passou uns 4 meses e ele faleceu. Caramba. E aí eu virei o vice-presidente nacional. E aí ali você já começa a exercer uma função de liderança. Aí o Ramon, a gente já tinha estudado junto, é aquilo que agrega. Pô, o Maurício, o pai dele tinha um bar, ele trabalhou na farmácia, ele tem uma relação boa na Vivaldi, ele é vice-presidente nacional. Ó, e aí aquilo começou a fomentar. E o que acontece? Eu venho de uma geração que o Nacional, naquela época, estava numa situação crítica, assim, da parte técnica de futebol, a gente foi para a 2ª divisão, caiu. E aí a gente veio com um pensamento novo. Aí eu assumi de vice, o Carlos, que me ajudou pra caramba também como presidente. Aí em 2004 nós fomos campeão da primeira, subimos para especial. Aí começamos a fazer um trabalho, eu de vice, sabe? Ia correr atrás de jogador, fazia gestão e tal, e vamos aqui, vamos ali. Aí foi um campeão 2007, 2008, aí o time explodiu. Eu fiquei 7 anos como vice-presidente e fiquei 9 anos como presidente. Caramba. E a Várzea hoje, no momento atual, o futebol de Várzea em São Bernardo, ele tá com uma relevância bacana, né? Deu uma crescida. Como é que tá hoje? Você vê. Como tá essa rincha, né? Não, domingo passado o Nacional se tornou pentacampeão. Caramba. Nacional Domingo hoje... passado? E você é... Eu sou vice-presidente do conselho hoje. Porque eu falo, tem que ter alternância de poder. Eu acho que para 44 anos eu poderia ficar no Nacional como presidente, só que assim, eu me tornei vereador. Eu pensei que você ia falar como jogador. Não, jogador. Eu ainda dou umas pernadas. Fala aí, Nenê. Nem tento nesse Eu ainda dou umas pernadas aí, tento jogar, mas essa rotina, essa vida nossa hoje, ela é muito restrita pro futebol, porque os compromissos primeiro e depois o lazer. Infelizmente, a vida do político é essa hoje. E aí o que acontece? O Nacional teve uma ascensão grande, conquistou tudo, virou referência na cidade de São Bernardo como um clube que tem uma excelente estrutura, como um time que é campeão. E aí aquilo foi me promovendo. Não às vezes, o Ramon falava, o Maurício é o presidente do Nacional. Aí o prefeito falou, pô, o Nacional, aquele clube estruturado, ele que desenvolve o trabalho. Aí você pega, o Nacional hoje conquistou a 8ª estrela, porque são 5 campeonatos municipais, desde quando foi instituído a divisão especial, e 3 da Uniligas, que é o campeonato regional entre as 7 cidades que tem aqui. Nós somos o maior vitorioso da Uniligas e hoje, junto com o Corinthians, o maior vencedor do campeonato municipal. E dessas 8 estrelas que tem, eu não participei, entre aspas, mas dessa última. Não como dirigente ou como diretor, né? Só que, assim, muito do que hoje o Nacional não só meu, mas de todos, mas eu ajudei bastante o Nacional. Eu acho que não só eu, como o Ramon. Então, o Nacional tem uma relevância muito significativa nessa questão de... me estimular hoje a ser o que eu sou, né? E a política, depois que você entrou junto com as secretarias de esporte, você acha que hoje, assim, tem apoio? O futebol, o esporte em São Bernardo está sendo bem assistido? Como que você vê hoje? Assim, Thiago, o que acontece? Aqui ferve o futebol, ferve esportes. Pra você ter uma ideia, 2 times que foram para a final, Nacional e DR. O DR é o do Frutuoso, que é um grande amigo nosso também, que é um clube que eu tenho com carinho, que a gente apoia lá. E o Nacional, que é o meu time do coração, que foi os 2 que fizeram a final. Domingo tinha 9.000 pessoas no estádio, coisa que time profissional não leva. E o futebol de várzea levou. E temos um apoio significante, né? São Bernardo, ele ferve a questão esportiva. Nós temos o ginásio poliesportivo, né? O Adib Moisés Dib. Adib Moisés Dib. Nós temos o Centro Olímpico, nós temos um centro de ginástica, hoje nós temos um centro de judô, que é aquele centro que estava lá no Ibirapuera, ele veio para cá.
Nós temos cerca de 40 campos de futebol, nós temos aí em torno de 4 mil crianças nos projetos sociais de escolinha de futebol na cidade. O esporte aqui é muito movimentado. O que acontece? A gente aqui hoje sofremos muito, não só a pasta do esporte, mas praticamente todos. A única que teve uma grande relevância, que teve até aumento de orçamento, que foi a saúde por causa da pandemia, né? E naquela época não tinha-se como praticar esporte, porque estava tudo parado, e aí você tem uma perda, porque o esporte é muito dinâmico. Um jogador de futebol, que você pega o Hendrick hoje, na época, o menino com 16 anos estourou. Então, a gente tinha as nossas categorias que disputavam os campeonatos, que parou. E aí parou, você deu uma retraída, porque às vezes estoura a idade, a pessoa às vezes fala, pô, não tem esporte, eu não posso praticar, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar. Então o esporte como um geral sofreu com essa questão. Mas a cidade de São Bernardo, ela cheira esporte, não tem como. Bacana. E principalmente o futebol. E quem que está na frente do esporte? Qual político que fica responsável por cuidar de toda essa logística de esporte? Lógico que cabe a prefeita, né? Não, mas assim, quem fica mais... Segundo meu amigo, ele fala, escolhe um nicho na política e ataca. Então tem um político aí que vai nos animalzinhos, né? Vai um político no esporte. Quem que tá mais nessa... Eu posso entrar agora e falar, pô, vou ser o vereador que vou cuidar dos esportes aqui de São Bernardo. Cara, qualquer nicho que você for entrar, você tem que ter um autoconhecimento disso. Então, exemplo, né? Foco. Hoje, eu sou um vereador que eu atendo a população, independente do qual a demanda dela. Só que você fala, o que você é forte? Esporte. Primeiro, porque a bagagem que eu trouxe do Nacional, e é uma coisa que é de criança, é nosso, pô. Você gosta? Um gosta de basquete, outro gosta de futebol, um Lelê que gosta de futebol de areia, entendeu? Mas não joga nada, né? Não joga nada. Né? Não joga nada. E tenta jogar, hein, coitado, hein? Só gosta. Mas ele chega lá um dia. Ele é persistente. Chega lá. E aí o que acontece como eu falo, hoje você pega na Câmara inteira, qual é o vereador do futebol? O Maurício. Pelo tempo de criação que eu tenho. Você pega qual que é o do segmento PET? É o Peri. Não que ele pegou esse segmento, ele correu atrás com dedicação e comprometimento, se especializou nisso e hoje ele é referência nessa situação, né? Tem uns que tem um segmento autismo, que tem umas 2, 3 pessoas que carregam essa bandeira, mas o mais forte lá é o Julinho e o Jorge. Aí tem o Camolese que está indo, que tem pro Espírita. Hoje nós temos um secretário que está no esporte, que é o Alex Munhon. Não vou falar que ele é um esportista nato, né? Mas é uma pessoa que desenvolve um grande trabalho em todas as áreas do esporte. Então, a Secretaria de Esporte, o papel é esse isso, mesmo, né? Ele não é de um exemplo. Eu sei que se amanhã ou depois acontecer de eu ser secretário de esporte, eu vou desenvolver um grande trabalho, porque eu fui diretor, conheço, o futebol me deu uma bagagem, mas ele vai falar assim, ó, é um secretário de esporte que veio do futebol. Aí você pegava na época não é Vandir, é o que foi depois do Edinho. Ele era muito técnico, ele era do basquete, era um altão de olho verde. Ele era um exímio secretário de esportes, muito bom tecnicamente, não tinha... O Ferrarese. Não. O antes. Não sei. Ele... Cara alto, loiro. Isso, esse mesmo. Bem gostosão. Bem gostosão. Ai, não. De brincadeira. Olho verde. Ele é contemporâneo da época do seu pai também. E ele era do basquete, né? O Ferrarese já era de um conjunto um pouco maior, que também veio do futebol. E é isso. Agora você fala assim, tem um que é do tênis, outro que é do voleibol. Um que era da época do PT, que eu sei que era do voleibol, era o José Alexandre. Ele era bem
do voleibol. E assim, o Maurício conhece o esporte no geral, num contexto, e agradecer também, porque eu aprendi muito com eles. Eu tinha a experiência do futebol de várzea, mas aí eu fui conhecer o alto rendimento, como é que funcionava, e tem muitas coisas que eu levei para o Nacional em 2017 que eu aprendi com eles lá. E o Nacional também foi campeão, aí naquela época eu era presidente. Então, eu aprendi muito com eles, mas é isso, é um aprendizado que é o dia a dia vai te dando lastro. Não dá para mim falar assim, você é específico do esporte? Não. Tem demanda no mercado do RUD para o desenvolvimento econômico, eu tô lá. Tem uma questão na saúde, eu tô lá. Tem a questão da zeladoria, eu tô lá. Então, são como é que fala? Coisas que ao longo da nossa vida política a gente vai adquirindo. E eu não sou um vereador específico de uma área só, eu atendo como um todo. Agora, você tocou num nome aí, a gente tá falando do Alex Monyon, e a gente não pode... todo mundo fala que político acaba uma eleição, já começa a pensar na outra, né? E nós estamos num momento que a gente, São Bernardo vai ter uma sucessão aí, né? E é um xadrez aí que a gente não consegue identificar ainda o que vai acontecer. Como que você visualiza hoje a cidade com os possíveis nomes aí? Como que você acha que... O que São Bernardense pode esperar aí da próxima eleição? Para prefeito primeiro. Assim, nós temos grandes nomes aí, não é uma sucessão, né? Assim, não é uma reeleição, quer dizer. Pode acontecer de ser uma sucessão, mas é uma eleição nova. Temos players, né? Um deles, inclusive, veio aqui, que é o Marcelo Lima. Foi vereador, foi vice-prefeito, hoje é deputado federal. Nós temos o Alex, que também tem um recall muito grande na cidade, porque saiu 3 vezes candidato a prefeito, foi por 2 vezes deputado estadual, 3 vezes, se eu não me engano, eu acho que entrou a 4ª para deputado federal. É uma pessoa que também está na boca do povo. E nós temos uma grande pessoa aí também, que é o Orlando, que é peça fundamental, até pelos indicadores de aprovação que ele tem na cidade. Um prefeito que tem 72% de aprovação na cidade consegue transferir um número relevante que consiga colocar o candidato dele no segundo turno. E temos o PT, que historicamente na nossa cidade tem os seus 30%, de 25% a 30%, e aí vai depender muito do desempenho do governo federal, até porque eles estão lá. Então, vai ser uma eleição assim. Pode ser que surjam alguns nomes novos, mas eu não acredito. Eu acho que não tem mais espaço e nem tempo para isso, porque nós temos 2 grandes players na cidade. Thiago, pode desistir. Tá bom. Desistir, então. Tá desistindo. Não dá mais tempo. Nós temos 2 grandes players na cidade e temos o PT com essa situação. Poderia encontrar-se um novo nome? Poderia, sim. Poderia ser alguém do executivo que o Orlando indicasse. Mas eu, pelo momento que eu vivo e o que eu consigo enxergar hoje de política, eu acho que não tem espaço para isso. Não consigo ver um nome dentro do executivo que possa ser um candidato que venha fazer frente. E eu acho que por tudo que essa parceria que o Orlando tem com o Marcelo, desde lá de 2016, né, que eles se tornaram eleitos, a dobrada que foi feita entre Carla e o próprio Marcelo, pode ser que aconteça, mas na política é dinâmico. É dinâmico. Às vezes é uma coisa de manhã e outra coisa à tarde. Até a gente tava falando aqui do Tito Costa, né? Umas conversas, né? Algumas histórias. O que eu falei sentado, quando eu tô em pé, já não é mais, né? Então, é isso. Eu acho que a gente tem grandes players aí. Eu percebo o Marcelo, ele tá se posicionando bem, né? Com a classe política, tá fazendo um trabalho aí bacana. Tá trabalhando. Tá trabalhando bastante. Mas, assim, eu percebo também que a gente sabe, eu não sei se o pessoal em casa sabe que hoje em dia tem uma federação entre o PSDB e o Cidadania, que é o partido do Orlando Morando, o seu partido, inclusive, Sim. né? E o partido do Alex Manente. Sim.
Então, essa federação, queira ou não queira, tudo bem que é o que nós falamos, né? Tudo muda, né? Mas, assim, ela tem um compromisso de que lance um candidato, né? Como que você acha que vão resolver essa questão? Porque o Marcelo Lima está no PSB, né? Então, como que os candidatos da federação que hoje andam com o Marcelo vão continuar apoiando o Marcelo num eventual confronto entre Marcelo Lima e Alex Manente? É como eu te falei. Hoje tá de uma forma, amanhã a gente não sabe. Pode ser que amanhã o Marcelo não esteja nem no PSB. Dependendo como se posicionar as conjunturas e as negociações. Por que a gente fala isso? O Marcelo tá no partido do Alckmin. Que é vice-presidente do Lula, né? E que o Lula tem um interesse, não preciso nem falar, né? Gigantesco numa cidade. Como é que é o comportamento? Distintos? Acredito, sim. Marcelo não ia pro PSB sem uma garantia de que ele poderia ser. Não estou falando que o Marcelo vai ser, mas por tudo que está se encaminhando e pelo trabalho que ele vem realizando, eu acho que é um grande player. Ele fora dessa disputa, eu acho que a cidade tem a perder. E a gente não pode nem falar que vai ganhar, porque ganhar... Só depois que abrir as urnas. É isso aí, mas perde-se um grande player se ele não estiver no jogo. Então é isso. Hoje, o que acontece? A lei eleitoral mudou. Nós não teremos mais 42 chapa única. Primeiro que nós temos as federações e o número de candidatos vai cair. Então, na eleição passada, nós tivemos 42 candidatos por chapa. Algumas com menos. Agora será 29 por chapa. Então você pega um exemplo. Hoje tem uma federação que é PSDB e Cidadania. Na outra eleição não era federação. E era 42 candidatos. Então você tinha 42 candidatos no Cidadania e 42 candidatos no PSDB. Com a federação é 29. Então você deixa de ter 84 e passa a ter 29. 29. Nos dois partidos. Nos dois partidos, né? E o que acontece? A forma até prevalecer e fazer mais justiça, as sobras hoje você não pode ter os 10%, você tem que ter 20% do quociente eleitoral. Então, se eu ganhar a eleição ou se eu ficar na sobra, ou eu tenho que ter os 10% entrando direto, o partido, os 29 vereadores, tem que ter os 15, 16 mil votos no geral e eu atingir 10%. A partir do momento que você vai para a sobra, você tem que ter 20%. 20% do quociente eleitoral é 3 mil votos, 2.800, 3 mil votos. Então, isso vai acabar favorecendo, de fato, a quem tem voto e quem tem trabalho. Na eleição passada, tem muita gente que entrou com 2 mil votos. Nessa eleição, eu acho que isso não existe mais. E aí a gente vai agora já pensando na sua reeleição. A sua intenção é ser candidato à reeleição para vereador? Você tem um projeto? Como que está o seu projeto futuro? Então, é uma coisa até minha, porque assim, tem algumas dúvidas ainda que pairam, né? Eu sei que muita gente fala, você foi eleito porque você pegou o recaldo do Ramon. E tem muita coisa que o Ramon transferiu para mim, mas tem muita coisa que não. E eu tive 1 ano só para trabalhar e falar que eu era candidato. Hoje não. Hoje é o seguinte, é 100% trabalho do Maurício. Então eu vou medir, como a gente fala, vou medir minha febre, né? Vou medir o que de verdade o Maurício é. Trabalhou durante os 4 anos e o que o Maurício representa agora. E é isso que eu almejo. Tenho vontade de ir para o executivo, lógico que eu tenho, não agora mais, até por eu ter sido durante 8 anos diretor de limpeza urbana e durante quase 4 anos diretor de esporte, eu tenho uma facilidade e eu gosto de chegar lá e executar. Porque o vereador hoje, o que ele faz? Ele indica ou ele pede. Você, quando é executivo,
Você executa. Lógico, tem um plano de governo do prefeito e tal. Mas é muito mais gratificante a pessoa te pedir e você falar, amanhã vai fazer. Vereador é um pedinte, então. Pedir um vereador vai lá, às vezes é de recado ainda. Pô, precisa fazer aquilo. E aí aquelas questões das políticas a gente sabe como é que funciona. Mas que a população às vezes não entende, né? Não entende. Porque a gente estava até falando do legislativo, executivo, e às vezes todo mundo sabe que o legislativo e o executivo são diferentes. Sim. Mas na hora de julgar, a pessoa esquece. Não. Ele não fez. Lógico que ele não fez, ele é do legislativo. Quem executa é do executivo. Ele não executou por isso. E eu imagino que você tenha sofrido muito quando você entrou para o legislativo, porque você já vinha do executivo, você estava na diretoria, você tinha ali não o poder, mas assim, era o seu papel executar. Né? E agora não. É muito mais legal, cara. Não é isso. Você sabe que quando a pessoa é do executivo, para você conversar com ela é muito mais complicada. Por quê? Às vezes eu pedi algumas coisas para algumas pessoas, alguns departamentos, a pessoa fala, não. Aí a famosa linguajar popular a gente fala, você quer mentir para mentiroso? Trabalhei no executivo, eu sei como é que funciona. Você falar para mim que isso não dá para fazer? Não. Fala que você não quer fazer. Mas falar que não dá... Porque eu sei como funciona. Porque eu sei como é que funciona. Lógico que não em todas as áreas, mas você pega uma certa experiência de como funciona o poder executivo. Então, tem coisas... E até para mim mesmo. Hoje eu tenho uma questão que é o seguinte. Tem muita gente que sai vereador e que não tem expertise, chega a sair prometendo um monte de coisa. Não, isso dá para fazer... mas o tal vereador veio aqui e falou que vai fazer. Eu falei, se ele falou, então você peça para ele, porque isso eu não faço. Por causa que é dessa bagagem, essa experiência que a gente adquire. Então, é isso, é o conhecimento que você vai adquirindo. Às vezes o cara nem sabe que não dá para fazer, né, cara? Às vezes o cara fala que vai entrar para fazer a diferença e vai com essa expectativa. Aí chega lá... Tem muita gente que entra de vereador que o cara acha que ele vai resolver o mundo e os problemas do bairro dele ou da cidade. E aí, quando o cara fala, não funciona assim, aqui é tudo, sabe? Tem uma lei específica, tem que obedecer. O cara, às vezes, fala, eu peço, mas que não é assim. Agora, tem muitas coisas também que... Não, isso dá pra fazer, isso não dá. Mas aí, o seu futuro é voltar pro legislativo? Continuar no... Continuar no legislativo. Você falou uma coisa que realmente é verdade. Assim, para você, deve estar sendo até um momento... Você já vai começar a perder o sono, né? Daqui a pouco, talvez, né? Porque é uma... Meu pai falava isso, né? A primeira eleição você não tem obrigação nenhuma de ganhar, mas a reeleição, o peso é maior, né? E é o que você vai viver de agora para frente, né? Porque um ano aí para a próxima eleição, praticamente. Para nossa... Assim... É aquela questão de você ratificar o seu trabalho. Você falar assim, eu trabalhei, eu fui eleito. E o povo reconheceu. E causa essas dúvidas também. Será que eu estou fazendo um trabalho legal, bacana? Na política também tem muita cotovelada, sabe? Pessoas que estão ocupando o mesmo espaço. Então, a gente fica medindo, é uma concorrência ali entre os vereadores, sabe? Por mais que vai ter 28 lá, a gente fala às vezes, a gente tem que torcer pra gente ficar aqui porque a gente já se conhece, mas tem muita gente aí que tá com a faca nos dentes querendo ganhar. E a gente fica numa competição. Pra quê? Porque se você dá uma esmorecida hoje com as redes sociais, o cara fala, o cara não tá trabalhando. Antigamente era muito quieto. Você fazia o seu trabalho lá no bairro, as pessoas não viam. O pessoal falava isso do meu pai. Falou assim, Cabreira, a gente não vê a sua campanha, tudo quando abre as urnas, estoura, né? Mas era aquele trabalhinho. Não tinha nem Facebook. O Facebook apareceu quando meu pai já era vereador. Mas o que acontece hoje, Thiago? O que eu tô percebendo? Tem muitas pessoas que eu não consigo chegar, só que as pessoas me dão um feedback legal, bacana. Às vezes, acontecia assim, você é candidato, você tem que ter 200 curtidas. Então, o vereador A tinha 200 curtidas, numa publicação que ele fazia, a gente ficava medindo por aí. Nossa, eu não serviria para isso. Aí o que acontece? Lá naquele começo era dessa forma. Hoje, pela questão que às vezes é de saco cheio, é maçante, só que tem uma coisa que é satisfatória. Às vezes a pessoa não curte seu negócio e fala, eu tô te acompanhando, você tá trabalhando pra caramba, hein? E às vezes você tem lá 10 curtidas.
tô vendo que você tá em tal bairro, você levantou essa bandeira. Então é uma coisa que você tem que publicar justamente para as pessoas verem que você tá trabalhando. Porque às vezes a informação não chega. Não é porque hoje não é mais essa questão de curtida, mas é a questão de chegar a informação, da pessoa saber que você é trabalhadora, que você tá lá defendendo aquela causa. Então as redes sociais hoje ajuda muito. E é importante também para o vereador, para o político, a população, os amigos, o seu eleitorado, o pessoal que está em volta de você ou que votou em você lá atrás, fica sentado cobrando, olhando e julgando, né? Mas o pessoal tem que saber que para o Maurício continuar lá representando a Vivaldi, representando o time, representando o futebol de São Bernardo, o pessoal tem que ajudar. A pessoa tem que ajudar. A população tem que começar a entender que ela faz parte do negócio. Sim. Né? E julgar, eu acho que você deve ter sido muito julgado, você deve ter sentido isso, porque todo mundo que entra, que é eleito e entra no cargo eletivo, sente esse julgamento, você deve ter passado por isso, e deve ter sido momentos difíceis que você passou, mas eu queria falar para essas pessoas que, assim, gente, ele se propôs, ele colocou a cara dele para tomar porrada, ele tá tomando porrada, só que vai chegar uma eleição onde ele vai precisar que todo mundo saia do sofá, vai pedir voto para pai, para mãe, vai na internet pedir voto, porque é assim que funciona a política. Se não for assim, vai entrar um outro que você não vai ter contato nem para poder cobrar. É isso aí. Né? Isso é fato. Isso não tem para onde correr. Você tem que fazer o seu trabalho, demonstrar, e é aquele trabalho de formiguinha que você tem que estar lá sempre falando, eu tô trabalhando aqui, eu tô trabalhando ali. Olha lá, pai, já tá falando de trabalho de formiguinha já. Não, mas tem que trabalhar de formiguinha, pô. Uma dificuldade que a gente tem tremenda, a questão da segurança. E você tá bem ativo nessa questão da segurança. Eu acompanho você, eu vejo isso. Principalmente nesses bairros que a classe social, né, é um pouco mais elevada. Quem sofre muito, pessoal, da Vila Caminho do Mar, do bairro Rude Ramos, da Vila Marlene, da Vila Daisy. E assim, a cidade como um todo está sofrendo com isso, porque ao longo desses anos, a falta de política pública com relação à questão da segurança é grande. E não só contar com isso, a questão econômica também do país, como é que está. Muita gente desempregada, o nosso dinheiro já não é o mesmo que era há 4, 5 anos atrás. Sim. E isso, esses fatores sociais influenciam muito na questão da segurança. E aí o que acontece? Você vai lá, o que não pode faltar é atenção. Então, vou no 6º Batalhão, vou na 2ª Companhia, vou lá na Secretaria de Segurança Urbana. Tem projeto de segurança, tem aqui. Só que assim, falta efetivo, falta política para essa classe. Hoje um policial, o que acontece? Muito mal remunerado. Agora que estão começando a ver essa questão da remuneração, mas é uma questão de uma função de alto risco. E uma questão que o Marcelo está levantando uma bandeira, as audiências de custódia. Ele está tocando numa ferida... E o que acontece? Hoje, o policial ele se sente desmotivado. Por quê? Porque ele prende aqui, daqui a pouco vem a audiência de custódia, solta. Aí passa uma semana, ele encontra o cara, prende de novo. E outro, sem contar o risco que... Hoje o cara não pode mais nada. Tem uma câmera, sabe? Pô, tudo tem que ter uma certa moderação, você tem que ter uma certa motivação para que esses policiais desenvolvam o seu trabalho, uma vocação, né? E que sejam bem remunerados. Hoje a pessoa fala assim, eu vou prestar um concurso para policial militar. Ele presta. Aí ele presta para do INSS, para educação. Aí ele passou naquilo, quando ele está começando a entrar, ele está começando a ser capacitado, que é na escola da Polícia Militar, aí ele passa num outro concurso que paga mais. O que ele faz? Vai embora.
Então, se não tiver política pública para segurança, a gente não resolver as questões sociais e econômicas do país, a questão da segurança vai continuar. Mas a curto... Deixa eu só explicar. Eu fiz a brincadeira do negócio da formiguinha. É que a formiguinha era o símbolo do meu pai. Quando meu pai era vereador, ele usava o símbolo da formiguinha como... E o pessoal realmente falava que ele tinha esse trabalho de formiguinha porque não via, né? Só via depois que as urnas apareciam que ele tinha uma grande quantidade de votos. Agora, sobre a segurança pública... praticamente, assim, por uma coisa de curto prazo, o que a gente pode esperar? Eu vejo que você está fazendo um trabalho, está tendo reuniões constantes, né, no RUGE, Jardim do Mar, Vila Caminho do Mar, eu vejo que você está muito ativo nisso. E o que o pessoal a curto prazo pode esperar? Então... O que essas reuniões têm de efetivo? As reuniões têm de efetividade... Tem um programa chamado Vizinhança Solidária. Isso, era ela que eu estava querendo lembrar. Esse programa, ele traz algumas informações e alguns conhecimentos de segurança. Então, vem algumas pessoas, geralmente o capitão da região, ele passa algumas informações de segurança que, às vezes, é coisa que você nem se atenta. De como chegar essa informação, de como fazer o boletim de ocorrência, quando aconteceu, quem acionar, se acionar a câmera para ajudar a pegar aquela moto, que foi o rapaz que roubou, rapaz não, né? Na verdade o criminoso que roubou, que estava nessa moto. Então ele vem com muita informação para que minimize as questões de roubos, de crimes na sua região. Então, seguinte, nós moramos nessa rua aqui, se você vê uma pessoa diferente, liga no 90 ou põe no grupo do Vizinhança Solidária, que tem pessoas aqui que são estranhas, que estão circulando, tava mexendo na porta da casa, ou tava pesquisando para ver se tinha alguém. Então, é o tipo de informação que você... vai socializando ela, vai trocando com aquelas pessoas que estão no seu entorno, para que você tenha mais cuidado e tenha aquela questão, não, eu estou atento a isso, o que está acontecendo. Vai tirar o elemento surpresa, né? Vai tirar o elemento surpresa. Então, é alguma das ferramentas que podem ajudar. Tecnologia, nós temos agora uma questão de um projeto chamado São Bernardo Mais Segura, que vem um montão de câmeras, vem com totens, vem com drones. Vai imitar São Caetano? Alguma coisa parecida com isso daí mesmo, isso. Não gosto do sistema deles, não. Saiu. E aí, o que acontece? Várias questões que vêm para melhorar. Nós temos um plano de governo aqui que até o final do mandato do Orlando, ele tem que ter uma corporação de 1.000 GCMs. Isso daí está sendo feito. Isso é bom. Só que não resolve. Porque tivemos problema nas escolas. Quem que foi para as escolas? Você tira o pessoal da rua. E hoje, você não consegue tirar mais GCM das escolas, não. Já era. Porque a comoção das mães, você vê aquela pessoa fardada que está lá, a sensação de segurança é maior. A pessoa vai para casa mais tranquila do que um vigilante que está lá com a gravatinha e tal. E aí tem algumas coisas que a polícia militar tem que não é amanhã que vai resolver. Passou no concurso público hoje um policial. Ele demora 22 meses para estar na rua, desenvolvendo o seu trabalho. E a gente tem um déficit muito grande. Por quê? Porque não teve política salarial. O cara fala, eu vou aqui para ganhar isso, para correr o risco de matar. E se eu matar, às vezes, alguma pessoa, eu vou ser pré-julgado e, às vezes, vou ser preso. Vai ter que gastar com advogado. Posso morrer numa operação para ganhar isso. Então, muita gente corre. Às vezes, você põe lá 3.000 vagas. Quando chega lá os 22 meses, você vai ver que tem 2.200, 800 pessoas abandonadas no meio do caminho. E é o rito que a polícia militar segue. Então, você vai falar, como é que a gente vai resolver isso do dia para a noite? Não tem. Se eu for falar para você que eu vou resolver, ou que... Mentira.
E você tá falando da GCM, a GCM de São Bernardo, ela é efetiva, hein, meu? Ela é boa, hein? Segunda maior do estado. Ela é boa. Eu tenho alguns amigos policial militar que falam que o papel delas é incrível, assim. Eles fazem realmente... E que agora eu acho que até virou o papel delas, mas antigamente nem era o papel de policiamento, né? Hoje já parece que mudou. Depende da política pública. Cada vez que você vai evoluindo e tem coisas que você não consegue voltar mais atrás. Quando ela foi instituída, ela foi para cuidar dos próprios municipais. Então, o que é? É as praças públicas, é a UBS, as escolas, né? Hoje a escola, sem contar essa questão da vigilância, você tem a tecnologia, que nem... Tem muitos lugares hoje que você tem a portaria digital. Você não tem mais o vigilante ou o porteiro, né? E nas escolas, futuramente, essas questões, a tecnologia vai substituir. Algumas situações, não. E você falar, São Bernardo, falta efetivo? Acho que falta. A segurança, tudo é sempre muito pouco. Só que é o seguinte, hoje, a gente só perde para a capital, São Paulo. Que tem, naquela região lá, 12 milhões de habitantes. Aí você pega Guarulhos, que tem 1 milhão e 200 de habitantes, Campinas, que tem um pouco mais, não tem um efetivo de GCM que a gente tem, né? Então, você fala assim, a segurança aqui, ela é bem trabalhada, mas sempre vai faltar. Sempre. Ô, vereador, a gente não gosta de colocar ninguém em saia justa aqui, mas vamos lá. Quem seria o seu candidato a prefeito hoje em São Bernardo? Hoje, na minha opinião, hoje Marcelo Lima. De bate pronto? Bate pronto. Bate pronto. Bate pronto. O Maurício não foge de pergunta, não, cara. Pode mandar. É que assim, como eu falei, hoje, quem seria o Marcelo Lima? Eu vou deixar uma coisa bem clara que assim, eu sou do grupo político do Orlando Morando. Se você hoje apresentar da forma que está a conjuntura hoje, quem seria o seu candidato? Marcelo Lima, porque eu não vejo outra pessoa. Mas é lógico que isso a gente vai tomar decisão em conjunto, porque eu pertenço num grupo que é do atual prefeito e que se a gente é grupo, a gente tem que ser grupo. Né? Mas... E o grupo tá unido? O grupo tá unido. Tá unido. Tem algumas situações, né? Mas o Marcelo hoje, debaixo da asa dele, tá... não estou falando que é baixo da asa dele, mas a gente conta aí que o Marcelo hoje, se ele falar que ele é candidato, pelo menos 22 vereadores, 21, ele tem apoio. Tem chance de o Orlando indicar outra pessoa sem ser o Marcelo? Ou você acha que ele nem vai indicar o Marcelo? Como que acha? Política é dinâmica, é o momento. É isso que eu falo. Porque o Orlando pode justamente falar, não vou apoiar ninguém, eu tô saindo em alta, eu quero ficar tranquilo. Conhecendo o Orlando e a forma que ele se posiciona, eu acho difícil. Eu acho que ele não vai correr. O que você acha, irmão? Eu não acho nada. Eu não acho nada. Não, eu acho assim, eu não me lembro de ver um político não se posicionar no final todo mundo lança alguém. Eu acho dificilmente que ele vai simplesmente sair e falar, se vira aí, São Bernardo, vota quem você quiser. O Orlando é pautado por... Ele também é assim, gente. A gente tem que analisar o cenário como vai estar no momento. Isso. E essas pessoas aí fazem pesquisa direto. Entendeu? Então, fala, quem eu vou decidir que é o meu sucessor? Ele não falou que é o Marcelo. Nunca falou. E nem compromisso com isso tem. O compromisso que tem é de governar durante os 8 anos. Né? Tá dentro do governo. Só que assim, analisando da forma que eu tô enxergando. Não acho que tem espaço para outro player. E que se hoje, que é o cara que é mais perto do Orlando, é o Marcelo. Falar, vai ser o Marcelo? Pode ser que não. Chega lá, o Marcelo não decola. Marcelo, não é você. Não é você. Né? Vai ser o quê? O Thiago Cabreira, que está se lançando e tem muito mais chance de ser prefeito de São Bernardo. É o que a gente fala. A gente tem 2 grandes players aí. Marcelo, o Alex. E tem o PT. Né? E aí a gente vai ter que, no momento certo, analisar. Eu tô falando por que eu sou o Marcelo. Por quê? O Marcelo foi um cara que foi secretário de Serviços Urbanos
me ajudou bastante também, no sentido, é um cara da zeladoria, o que precisa no Ruge? Zeladoria. Um cara que sempre me atendeu muito bem, sempre me ajudou. É um cara que eu trabalhei para ele como deputado federal que ele perdeu. Agora a gente trabalhou, ele ganhou. Aí você fala, pode ser o Alex? Pode ser o Alex, vai depender da conjuntura. Mas se você falar para mim hoje eu sou o Marcelo. Analisando assim, sem titubear. Acho que mais uma então. Você tem alguma posição se fosse o Alex? Se o grupo fosse o Alex? Não. Nenhuma. Já tivemos junto. Né? Já tivemos junto. É o que a gente fala, né? Tem muita coisa para rolar e a gente já viu mudanças acontecerem no dia da convenção. Então tem muita coisa ainda. Você já. A gente já viu algumas coisas. Já viu isso daí, então, né? E eu também acho que tem muita coisa para ser resolvida lá em Brasília também com relação a partido, tudo. Então tá cedo ainda. Por enquanto tudo é especulação. É um jogo, né? Você quer ver que eu te falo assim? O que eu consigo enxergar um pouco da política nossa? Nós não teremos o número de partidos que a gente teve na última eleição. Primeiro porque o PSDB tinha o governo do estado, o Orlando tinha uma ligação muito forte, evidente. Hoje mudou, não é mais. Mudou lá em cima. Muitos desses partidos estão na base do atual presidente, do Lula, e que vai ser uma negociação. E outra, o número de candidatos e de vagas a serem candidatos reduziu. Quantos partidos a chapa do atual governo vai ter na mão? Não vai ter a mesma quantidade que teve na última eleição. E o número de candidatos, é que nem eu falei. Você tinha sobras dentro do partido para você colocar candidato. Hoje você não vai ter. Você vai ter um grupo mais seleto. Então, o que vai acontecer? Dependendo do número... Vamos supor que nós temos 22 na nossa base hoje. Pega 10 partidos ou pega 8. Será que tem espaço para todo mundo nesses partidos de fazer? Tem um monte de partido que está na base do Lula. Como é que faz? E aí, tem uns que posicionam de uma forma, tem outros que posicionam de outra forma... O quebra-cabeça vai ser um pouco diferente esse ano aí para se montar, né? Vai ser diferente. Tem essa questão do PSDB também. Com a federação. Que a gente precisa saber como é que vai ficar. Hoje a gente sabe que o PSDBista aqui na cidade é o Orlando. Só que hoje quem está ditando as regras é o Paulinho. Como que vai ficar isso? Né? E não é só isso. Essa federação também tem... o deputado federal, o Alex, que hoje estaria na mão dele. Sim. Exatamente. Né? Pela federação, sim. Né? O Paulinho tem um desafio aí em unir aí porque assim, ele realmente ocupou o espaço de destaque, né? Não só no ABC, mas eu acho que até é o presidente estadual, né? Então ele tomou aí o protagonismo do partido no estado, né? E o Orlando sempre teve um protagonismo muito grande dentro do PSDB, né? Então, eu acho que o Paulinho tem aí um desafio aí para no ABC, principalmente em São Bernardo, manter esse PSDB unido, né? Eu acho que, falando no contexto geral, acho que no começo vai penar um pouco, mas não temos que falar da capacidade dele, até porque ele foi um prefeito da cidade de Santo André. Apesar que nunca teve concorrente lá, né? Aqui a política ela é muito mais efetiva, né? Você pode ver aí os players que a gente tem na cidade. Né? Tem 4, 5 deputados estaduais, 2, 3 deputados federais, né? É uma cidade que ela vive muita questão política. Eu acho que no começo sempre tem, porque querendo ou não querendo, ainda o PSDB... tem as pessoas conservadoras, com aquela ruptura que o Dória causou, mais tem. E aí vem a questão do Eduardo Leite, que tem um caminho dentro do PSDB que quer ir para cá, outro que quer ir para lá. Então, eu acho que no começo vai ser um pouco difícil. Eu acho que nessa eleição aí o PSDB tem muito a perder. Sim. Nessa. Mas é um partido forte, grande, que,
ajudou a desenvolver o Brasil, sabe? Tivemos grandes pessoas dentro do PSDB, o próprio Mário Covas, o Fernando Henrique, várias pessoas aí, né, que são referências e que está passando por um momento difícil. Eu analiso friamente, estou no PSDB, gostaria e pretendo ficar no PSDB, mas isso aí vai depender muito do momento, da conjuntura, do que o grupo, aonde o grupo vai estar. Como eu falei, hoje eu ando com as minhas pernas, tenho muito gratidão e faço parte de um grupo que tem como à frente o Orlando Morando. Então, se a gente é grupo, a gente tem que seguir nesse caminho. Bacana. Maurício, eu tenho assunto aqui, tenho pergunta pra gente ficar a noite inteira, mas tá começando a dar fome. Olha! Ó, Olha aí. louco, pô. É isso? E aí, Lelê? Olha, Lelê. Aí, ó. Ô, Cabreira, tá ficando capricharam hoje, hein? Onde pega aí, Braz? Ó. Essa é a nossa... Bis. Nossa. Bis, Tá pegando aí, Bis? qual lugar que vai aí, Bis? Capricharam. Ô, Lelê, Ó, câmera. Lelê, vem dar as caras aqui, Lelê. Vem dar as caras aqui. Ó, chama. Assim, ó. Lelê. Ó. Ele falou... Mac and cheese, mais costelinha de porco, barbecue. O tio falou pra mim assim, pô, você comeu macarrão ontem, eu não vou fazer macarrão hoje, né? Eu falei, eu sou gordo, velho. Gordo come, gordo não tem essa, né? Porra, tio, valeu, obrigado. Vamos encerrar então pra gente comer, né? Maurício, obrigado. Você tem algum recado, alguma mensagem pra passar pra gente encerrar e comer? Não, na verdade, é agradecer a vocês, Thiago, Lucas, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem. Vocês são referências, meu amigo Lelê ali, sempre muito bem atendido, não só por vocês, mas pelo seu pai também. Então, agradecer a oportunidade de estar aqui falando um pouco, né, de política, falando da gente. O Junão, que fez essa excelente comida aí. E só agradecer mesmo, de fato. Agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho. Não, a gente que agradece, desde a primeira vez que a gente se conheceu, o respeito, a simplicidade, o carinho que você atende a gente não tem preço. É isso aí. Lucas. Maurício Cardoso, obrigado e vê se paga o aluguel. Madruga. Valeu, gente. Valeu, obrigado, gente. viu? Obrigado. Valeu.